Hello, crocheters! Sejam todas bem-vindas, bem-vindos. Eu sou a artesã Priscila Bergauser e nesse vídeo eu vou ensinar vocês a confeccionarem esse acessório super bacana que são os punhos de bota ou boot cuffs. Eu mesma sou muito fã desse acessório, não uso bota sem estar com o meu parzinho de boot cuffs. Eu tenho uma playlist aqui no canal com vários que eu já fiz, então eu vou deixar aqui o link na descrição deste vídeo e no final do vídeo vou deixar um card também para que você possa acessar a playlist e ter aí outras opções além dessa que você vai conferir agora. Para confeccionar esse boot cuffs, eu utilizei um novelo do fio jeans e ainda sobrou, não utilizei o novelo todo. Foi uma peça super rápida de fazer, porque o fio jeans ele é mais grossinho, então o trabalho rendeu assim, foi super rápido. Bom, espero que vocês gostem dessa aula. Se ainda não é inscrito, aproveite e se inscreve e ativa o sininho de notificações. Assim, os próximos conteúdos que serão lançados, você vai ser notificado e pode vir aqui e acompanhar tudo que vai acontecer daqui pra frente nessa nova temporada outono-inverno. A seguir, a lista de materiais e uma boa aula a todos vocês. Para confeccionar esses punhos de bota, eu utilizei um novelo do fio jeans na cor 8742, agulha 4 milímetros, fita métrica, tesoura e cola pano para os arremates dos fios. Essa é a lista de materiais da aula de hoje. Bom, gente, então vamos iniciar o tutorial do nosso punho de botas aqui. Nós começamos aqui por essa base, que é a base que envolve a panturrilha e que dá elasticidade na peça, né, em tudo mais. Então, nós começamos por esse ponto aqui, que eu chamo de canelado ou ponto sanfona, e é a faixa que nós vamos fazer aqui. Você aí vai definir o tamanho que você quer dessa peça aqui. Então, se você... A minha tem, só para vocês terem uma ideia, ela tem 8 centímetros, então você pode fazer com 9, com 10, com 15, o tamanho que vocês quiserem. O tamanho total com o ponto fantasia deu aqui, ó, 10 centímetros e meio, mais ou menos. Então, fica aí muito a critério do tamanho que vocês querem fazer. Tem uma playlist aqui no canal só com boot cuffs e vale a pena você dar uma conferida lá. Vou deixar o link na descrição e também no card no final do vídeo. Bom, então vamos lá. Para confeccionar essa minha aqui, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntes, tá? Tô usando a agulha 4 milímetros, porque nessa peça eu preciso que esse fio me dê estrutura. Então, se eu usar uma agulha muito grossa para ele, eu não vou ter esse efeito estruturado. Eu vou ter uma peça um pouco mais solta. Então, por isso que eu estou usando a agulha 4 milímetros. Então, pulo a primeira corrente, vou para a próxima e faço ponto baixo. Próxima corrente, ponto baixo. Essa faixa, ela é toda feita em ponto baixo, para quem não sabe fazer esse efeito, esse ponto. Para quem já sabe, pode até pular essa parte do vídeo. Então, uma carreira só com pontos baixos. A partir da segunda carreira, nós mudamos um pouquinho, então precisa ter atenção, porque se não tiver muita atenção, você dá diminuição na sua peça e não vai entender nem o que aconteceu. Então, finalizei aqui a primeira carreira, eu vou fazer uma corrente para subir. Quando subir, vocês estão vendo esse primeiro ponto aqui, esse último ponto trabalhado, na verdade? E quando nós vamos trabalhar, na verdade, nós ignoramos esse ponto aqui quando trabalhamos normal. Só que, para essa peça, eu preciso trabalhar nesse ponto para dar o efeito que eu quero. Então, eu vou virar a minha peça e esse primeiro ponto, na laçada da frente, somente na laçada da frente, geralmente você trabalha assim, dá uma viradinha para que você veja essa parte de cima dos pontos. Então, na laçada da frente, você vem e faz um ponto baixo. Na laçada da frente, ponto baixo. Laçada da frente, ponto baixo. Laçada da frente,
ponto baixo. E assim você segue fazendo essa carreira. No final, a gente precisa também ter atenção, porque a gente pode acabar pulando um ponto que fica ali escondido e não é legal, não é bacana. Então, sempre esteja contando os pontos. Então, ó, aqui, tá vendo? Eu tenho esse ponto e eu tenho um aqui escondido, ó. Então, se eu deixar passar, ou meu ponto for muito apertado, ele passa e eu nem vejo. Então, venho aqui no penúltimo ponto, faço um ponto baixo, tenho mais um ponto aqui, faço um ponto baixo. E aí, a mesma coisa, subo uma corrente, esse primeiro ponto ele vai ser trabalhado, então eu viro a minha peça, dou uma deitadinha para que eu veja a parte de cima, no primeiríssimo ponto aqui, ó. Vocês vão ver que vocês têm a corrente, é o ponto seguinte. Coloca a agulha na laçada da frente e faz um ponto baixo. Laçada da frente, ponto baixo. Laçada da frente, ponto baixo. E segue fazendo assim até o final. Quando chegar no final novamente, vocês vão olhar e vão achar que esse aqui é o último ponto. Não, não é. O último ponto tá escondido aqui, ó. Tá? Não pode esquecer, gente, porque senão vocês vão dar diminuição na sua peça. Quando vocês verem, a sua faixa só tá diminuindo. Então, sempre de olho, tanto no início quanto no final da tua peça, tá? E aí, esse aqui é o ponto canelado, como vocês viram aqui. E aqui você vai tecer pelo tamanho que você precisa. No caso da circunferência da panturrilha, eu geralmente indico vocês trabalharem de 10 a 8 centímetros a menos que a circunferência, para que ele fique firme na panturrilha. Porque se você fizer o tamanho exato, pode ser que com o tempo a peça acabe cedendo e fique caindo na pessoa. Isso serve tanto para o algodão quanto para o acrílico. Então, mesmo que você esteja fazendo em uma lã, que vai esticar ainda mais, inclusive mais do que o fio de algodão, a lã estica mais, ainda assim eu sugiro de 8 a 10 centímetros a menos da circunferência da panturrilha. Vocês assistirem outros vídeos aqui do canal, vocês vão ver que todos eu faço dessa forma, sempre menor. Então, seguindo o tutorial aqui, pela quantidade de centímetros que você precisa. Então, aqui eu já tenho a minha faixa, ó, pronta, já fiz, eu vou contar aqui a quantidade de carreiras para vocês verem. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 carreiras. Ficou uma faixa bem pequena. Aqui, ó, para 22 centímetros. Eu tenho 34 de panturrilha, ou seja, fiz ainda 12 centímetros aí a menos do que a circunferência total. Então, pode fazer tranquilamente aí, porque se essa peça ceder, ele não vai ceder tanto a ponto de ficar escapando da perna da pessoa. Bom, então vamos à costura agora. Reparem aqui no fio do início do meu trabalho, ele está, ó, aqui pra cima, diferente do final, que veio aqui para baixo. E isso é importante, porque eu não vou cortar fio, eu não vou fazer emenda nem nada. A costura que eu vou mostrar para vocês é uma costura em ponto baixo. Então, eu vou costurar daqui para cá. Eu deixo esse fio aqui desse lado, porque eu já venho escondendo ele aqui na carreira de contorno de ponto baixo, tá? Se eu faço aqui, né, pego daqui e aqui e venho descendo, aí depois eu vou ter que esconder ele. Então, eu já faço um trabalho só. Então, aqui, ó, só a laçada que eu subi do ponto que foi feito. Ó, fiz o ponto, mantive na agulha. Dobro a peça, viro pro meu lado aqui para facilitar para mim. Venho, pego essa laçada aqui, trago ela pra cá. Agora, eu venho, faço uma corrente para subir.
Você pode fazer essa costura tanto em ponto baixíssimo como em ponto baixo. Eu sugiro que você faça aí da forma que você acha mais bonita. Eu prefiro ponto baixo porque ele praticamente some aqui. Então, venho e faço um ponto baixo. De um lado, você vai ter apenas uma laçada do início lá das correntinhas que você fez. Do outro lado, você vai ter as duas laçadas. Então, é importante que na hora que você coloque a sua agulha, você passe por dentro das duas laçadas. Laçou, faz um ponto baixo. Laçou aqui, faz um ponto baixo. Coloca aqui dentro do ponto, passa por dentro desses outros dois aqui e ponto baixo. É muito rápida essa peça, gente. Ainda mais nesse fio que é grosso, vale a pena. Então, vou continuar aqui, fazendo a minha costura e já volto para mostrar para vocês. Então, aqui, ó, eu chego no último ponto, que é o nozinho, pego esse desse lado aqui, puxo um ponto baixo. Agora, eu vou iniciar a carreira de contorno. Então, para vocês verem aqui, ó, que a costura fica praticamente imperceptível quando você faz assim no ponto baixo. Mas faz a sua amostra no ponto baixíssimo também, caso você queira. Então, aqui, ó, estou com um fio lá que eu vou esconder e o fio que eu vou trabalhar. Então, aqui eu vou subir uma e duas correntes. Essa primeira carreira é uma carreira de contorno, então, eu vou preencher com ponto baixo. É importante que vocês saibam que esse ponto aqui, ele é uma carreira. Aqui, ele é outra. Mais uma carreira e mais duas. Cada dessas lombadinhas, digamos assim, é uma carreira de ponto. Então, o que é um ponto para esse lado, ele é um ponto para esse lado aqui, ó. Esse que não tá desse lado, ele tá desse. Então, para cada carreira que você tem, você faz um ponto baixo. Cuidado para não dar aumentos, tá? É importante. Então, apenas aqui contorno em ponto baixo. E aí, aquilo que eu falei, você já vem escondendo aqui o seu fio. Tá? É importante também que a quantidade de pontos baixos desse contorno que você tem em uma peça, você também tenha na outra, para não dar diferença. Tá? Então, assim. Bom, cheguei ao final, o que que eu vou fazer? Eu vou procurar aquelas duas correntes que eu subi, vou prender em ponto baixíssimo. E aí, gente, nessa parte aqui pra cima, vocês podem fazer o ponto fantasia, o ponto de efeito que vocês quiserem. Eu fiz 3 meios pontos altos pra combinar com o cachecol, com a gola que eu fiz lá junto também, foram duas peças na mesma live. Então, mantive os mesmos pontos, mas, caso você queira mudar, fique à vontade, lembrando que tem uma playlist aqui no canal para te dar outras opções aí de peças, tá? Então, aqui tenho duas correntes, conto 1, 2 no terceiro ponto, tá? 1, 2, terceiro. 3 meios pontos altos. Conta 1, 2, 3 no terceiro laçou, ficou com 2, laça de novo e passa tudo junto. 1 meio ponto alto, 2 e 3. 1, 2, 3 no terceiro, laçou, e aí faz 3 meios pontos altos no mesmo ponto. 1, 2, 3, 3 meios pontos altos, tá? E assim fica essa carreira. Vou contornar e já volto. Para finalizar aqui com o meu último ponto aqui, foram 2 meios pontos altos, eu já vou prender aqui na correntinha. Pode ser que o seu fique diferente do meu, se ficar não tem problema, tá? Então, aqui, finalizei a primeira carreira. Eu tenho duas opções, eu posso subir e continuar mantendo o sentido, ou eu posso trocar.
Como eu quis fazer um combinado com o cachecol, eu resolvi trocar o sentido, eu inverti. Então, o que que eu fiz? Eu subo uma, duas correntes. Quem quiser pode continuar seguindo no sentido habitual. Quem não quiser, ou no caso, eu aqui, vou virar a peça e vou trabalhar agora no avesso. Então, nesse primeiríssimo ponto aqui, eu faço 2 meios pontos altos, porque eu finalizei com 2 aqui no início. Conto 1, 2 no terceiro, 3 meios pontos altos. 1, 2 e 3. 1, 2 no terceiro, 3 meios pontos altos. 1, 2, 3 no terceiro, 3 meios pontos altos. E assim repete até o final dessa carreira. Bom, no final dessa carreira, terminei aqui com 2, então não preciso pôr nenhum ponto, que eu já fiz aqui. Venho nas correntinhas que eu subi no início dessa carreira e fecho com um ponto baixíssimo. E por que que eu fiz assim o inverso, né? Porque o meio ponto alto no avesso, ele forma esse padrão aqui, ó. Então, eu acho super bacana. E aí, dá um efeito legal na peça. Então, é isso, gente. Peça aí já finalizada. Só para mostrar novamente para vocês, o comprimento total aqui ficou de 10,5 centímetros. E isso fica a critério de vocês. Vocês podem fazer maior, podem fazer quantas carreiras quiserem, menor. Lembrando que vocês podem clicar aqui nos cards que vão aparecer e podem ver a playlist que tem mais opções de pontos para você fazer aí o seu punho de botas ou o seu boot cuffs. Então, é isso. Espero que tenham gostado dessa aula. Obrigada para quem ficou até aqui. Super beijo e até a próxima.